capítulo 2. Espero que vocês estejam com os livros de vocês. Nós vamos hoje falar das revelações espíritas, né? Então, nós vamos avançando. Eu já vi o capítulo 3, ele é bem pequenininho, mas ele faz parte do capítulo 4. Então, o 3 e o 4 nós vamos fazer junto. Hoje nós vamos fazer somente o 2. Nós vamos de forma também gradual, com calma, para a gente poder explicar tudo e entender. Rosana me falou ontem, né, que ela já leu esse livro em uma outra oportunidade, mas que ela não conseguiu entender nada, né? Então, por isso a gente vai devagar, né? Ponto a ponto, devagar, nós não estamos com pressa, né? Luciana Borges e Graça, boa noite, Deus abençoe e guarde vocês. Pois é, Maria da Glória. Aí também não choveu, né? Pois é, aqui em casa também choveu, não, minha filha. Eu espero que eles também estejam com saudade da gente, porque vocês não choraram nem um pouquinho lá em cima, né? Uai, que é isso? Ai, ai. Mas tá bom, né, gente? Jesus está no controle e vamos passando. E aí a gente vai com calma, viu, gente? Para a gente poder entender. Ah, hoje foi pouquinho, hoje foi só 30 minutos. Não tem problema. Que a gente faça 30 minutos de forma proveitosa do que a gente fazer 50 minutos e ninguém entender nada, né? Apesar do capítulo de hoje ser bem tranquilo para todos nós. Todos nós aqui temos conhecimento de sobra para poder entender cada ponto que será, né, levantado aqui nesse capítulo. Cada fala, né, será de muito fácil entendimento para todos nós. Exilados de Capela, capítulo 2, as revelações espirituais. Então, no capítulo 1, nós vimos um pouco sobre como Capela é formada, né? Nós sabemos que Capela é um sistema quádruplo, né, de estrelas e que todas juntas formam uma estrela alfa chamado Capela, que faz parte então do cocheiro, né, áuriga, que é o conjunto de pontos, né, que formam aí o cocheiro, tá? Então, hoje, no capítulo de agora, no capítulo 2, nós vamos ver as revelações espirituais. Lá no começo de tudo, lá no começo de tudo, se picotar, vocês falam, viu, gente? Que eu mexi aqui, bati a mão. Lá no início de tudo, nós já tínhamos conversado em relação, né? Lá na introdução, na verdade, nós já tínhamos falado que esse livro aqui não é um livro materialista, vamos dizer assim. Apesar de ele vai fazer uma correlação, né, aqui e ali, mas nós precisamos entender que Edgar Armand, ele foi pegando os princípios, os ensinamentos, cada qual em um lugar, para poder então ter embasamento. Então, nesse segundo capítulo, ele vai exatamente, ele não vai citar ponto por ponto, mas aquele que é estudante da doutrina, quando lê o capítulo, vai entender perfeitamente o que ele está dizendo. Até aquele iniciante, né? Visto que sempre quem se inicia está iniciando aí pelas obras básicas de Kardec, e muitas das vezes Edgar Armand vai fazer esse levantamento que nós encontramos onde? Em Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no Céu e o Inferno, né? Então, nós vamos achar isso aí em algum ponto estará nos ensinando. E ele inicia-se o primeiro parágrafo da seguinte forma: a doutrina espírita é realmente uma fonte de ensinamentos. Então, ele já começa dizendo o seguinte: olha, essa doutrina, né, ao qual, aos nossos olhos, né, hoje, nos parece tão nova, ela de fato é uma fonte de ensinamentos. Não só no que diz respeito à imortalidade da alma
e suas reencarnações periódicas. Então, ele já denota para a gente que a doutrina espírita, de uma certa forma, ensina, né? E ou ensinou sobre imortalidade da alma e suas reencarnações periódicas. Nós sabemos disso. O que é a imortalidade da alma? É saber que o espírito não morre em túmulo. O livro dos Espíritos nos ensina isso. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos ensina, né? E depois ele vem falando de suas reencarnações periódicas. E a gente sabe que são idas e vindas. Ora nós estamos na carne, ora nós estamos em espírito. E nós crescemos em todo e qualquer estado, seja no estado material, seja no espiritual, porque a evolução em dois mundos, lá segundo André Luiz, ele também nos ensina de uma forma muito precisa e de uma forma muito robusta. E ele fala as condições de, né, que também nos ensina sobre as condições de vida nos planos invisíveis, que apresenta com detalhes jamais revelados. Nós sabemos que há várias moradas na casa do nosso Pai e que os planos invisíveis têm inúmeras condições, desde o mais primitivo, desde a criação do espírito como mônada, passando pelo princípio inteligente, na matéria, fora da matéria, mundos corpóreos e mundos incorpóreos. O livro dos Espíritos também nos ensina isso. E ele fala ao conhecimento do ego e das hierarquias espirituais, né? A gente sabe que a gente vai evoluindo de maneira gradual, mas tentando sempre o quê? Uma ascensão. As sutilíssimas intercorrências kármicas, aquilo que nós viemos buscar como expiação para que nós possamos ser melhores, ao intercâmbio dos seres habitantes dos diferentes mundos, ou seja, né? Mescla-se. Não é somente de um mundo ou de outro mundo, mas são todos aqueles que, por afinidade, no momento, comportam estar em determinado lugar, assim como capela, né? E os processos mediante os quais se opera, como também ao complexo e infinito panorama da vida cósmica, que como uma imensa fonte escachoa e turbilhona no eterno transformismo que caracteriza e obriga a evolução dos seres e das coisas. Então, a nossa evolução ela é constante. Ninguém morre, que morre é o corpo físico. Nós sabemos que nós podemos habitar várias moradas. Cada um está em um ponto de entendimento. Então, ele vem com isso. Ele vem trazendo para a gente as bases, ele vem trazendo para a gente, ou seja, como aqui ele não denota totalmente, mas ele está dizendo: olha, o Espiritismo nos ensina isso. E se a gente começar pelas obras básicas de Kardec, nós vamos encontrar todos esses posicionamentos. Então, ele está dando embasamento no que ele vai falar logo para frente, né? Ou seja, eu não estou aqui falando qualquer coisa, eu fui buscar o que o Espiritismo está nos trazendo. E ele continua: tudo isso em verdade pode ser também encontrado de forma mais ou menos clara ou velada nos códigos religiosos ou nas filosofias que o homem vem criando ou adotando no transcurso do tempo, como resultado de sua ânsia de saber e necessidade imperativa de sua alma, sedenta sempre em verdades. E ele está dizendo para a gente: olha, tudo isso que eu falei, que o Espiritismo, a doutrina espírita nos ensina, nós também vamos encontrar de maneira clara ou velada dentro de outras religiões, dentro de outros códigos religiosos ou filosofia, né? E nós sabemos perfeitamente, nós já conversamos sobre isso aqui em outra oportunidade, que no fundo, está todo mundo falando quase que a mesma coisa, né? O espiritismo está um pouco mais, como se diz, ousado, ousando um pouco mais.
Os outros ainda torcem o nariz, dizendo: não, o pessoal está doido dizer que a gente fala isso. Mas o grosso está todo mundo falando a mesma coisa. Igreja Católica acredita em espírito, mas taca pedra na doutrina espírita que fala de reencarnação, né? Que não acreditam em reencarnação, né? As igrejas evangélicas, da mesma forma, é o céu, é o inferno, é o purgatório, é seja lá da quanta, né? Mas não acredita, taca pedra no espiritismo quando o espiritismo fala no umbral. Fala que ali também existe a misericórdia divina e que se você for para ali, que esse o local de inferno para nós é um local temporário, eles acham, não, que é isso? Se caiu no fogo do inferno, ali vai permanecer para sempre. E o Espiritismo está dizendo, nada é para sempre, tudo se modifica, tudo é passível de modificação o tempo inteiro. A evolução é de cada um. Quanto tempo? Não sabemos precisar, mas que tudo é modificável e modificado com o tempo, isso nós não temos dúvida alguma. Tudo tem sido revelado gradativamente em partes pelo Mestre Divino ou pelos missionários que ele tem enviado de tempos a tempos em nosso orbe para auxiliar o homem no seu esforço evolutivo. Revelações essas que se dilataram enormemente e culminaram com os ensinamentos de sua boca e a exemplificação de sua vida, quando aqui desceu pela última vez neste mundo de misérias e maldades para redimi-lo. Então, ele está dizendo, olha, a nossa evolução ela se faz de forma gradual. Antes de Jesus e depois de Jesus. E ela continua se fazendo. 2.500 anos que Jesus passou pela Terra, os ensinamentos de Jesus continuam, porque os missionários de Jesus estão na Terra o tempo todo. Por isso, nós não podemos alegar desconhecimento do caminho correto a seguir. Porque Jesus sempre se incumbiu de ter um missionário em cada campo, de nos dar o livre-arbítrio de procurar por esse caminho, né? Então, nós não podemos ter esse desconhecimento. É de forma gradual, é verdade, veja bem. Quando Jesus passou pela terra, deixou os ensinamentos que deixou, até hoje, muitas das vezes, nós não conseguimos interpretá-los. Principalmente porque Jesus falava por parábolas e naquela época o conhecimento daquele pessoal era muito limitado, mas foi um serviço de formiguinha e que vem rendendo frutos, né? Desde aquela época rendeu e cada vez se rende um pouco mais. Sobre os que habitavam a terra de sombra e de morte resplandeceu uma luz. Essa luz que passou pela terra, que foi Jesus, né? O último espírito mais evoluído que passou pela terra, que nós temos notícia até hoje. Por outro lado, a ciência. Então, aqui ele já deu toda a deixa, como se diz, do lado filosófico, do lado religioso, está todo mundo, né, procurando ali uma resposta. No fundo, todo mundo está ali quase que falando a mesma coisa. Uns ousam mais, outros ousam menos. E do outro lado tem a ciência que é materialista, a ciência que vai de acordo com os fatos para dar os fundamentos. E ele fala a ciência materialista, estudando as células, comparando os tipos, escavando a terra e devassando os céus, tem conseguido estabelecer uma série de conclusões inteligentes e justas de seu ponto de vista para explicar as coisas, compreender a vida e definir o homem. Então, a ciência também procura o tempo todo uma definição para tudo que a gente está vivenciando.
Mas André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, nos ensina que a ciência falta unir o espiritual com o material, onde muitas lacunas hoje se encontram, ou seja, onde há muitos lugares sem respostas, é no lado espiritual que eles a encontrarão. Mas isso também já começa a acontecer, porque em grande maioria, é, não tanto, né, quanto a gente gostaria, mas a gente já vê hoje um, um grande número, né, um grande número aí de médicos, de pessoas evangélicas, levando esse lado espiritual para a medicina, né? Isso é só o começo, gente. Veja bem, 2.500 anos, 2.500, né? 2025 anos, né, que Jesus passou aí pela terra, ainda é gradual, né? Então, toda e qualquer coisa que chegar vai ser mesmo de forma sutil, que as coisas vão acontecendo. Porém, somente em nossos dias, pela palavra autorizada dos Espíritos, do plano invisível, que vieram tornar realidade no momento preciso as promessas do Paracleto, é que então a revelação se alargou com clareza e detalhes, à medida que nossos espíritos tardos, ainda e imperfeitos, têm sido capazes de comportá-lo. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, porém, né, nos nossos dias, pelas palavras autorizadas dos Espíritos, e se não os fenômenos que vêm acontecendo, é que as coisas vão se agregando. Porque vai chegar uma hora que não adianta ir contra, né? Não adianta ir contra, porque os olhos estará diante dos olhos. E eu ouso em dizer que já está. Muitos é que não querem enxergar. Tem coisa que está acontecendo debaixo do nariz, mas a cegueira espiritual não o deixa perceber todo um movimento. Tem pessoas que não conseguem perceber nem Jesus. Às vezes está passando por um perrengue achando que está sozinho, Jesus está ali carregando no colo. Se ele olhar um pouquinho para cima, vai ver Jesus o carregando no colo. E ele ainda assim não visualiza, né? Então as coisas vão acontecendo, mas as revelações também vão acontecendo para que a gente possa ir atinando para as coisas. E por isso os fenômenos, por isso tantos médiuns nos últimos tempos chegaram de forma muito ostensiva, de forma muito invasiva, para poder fazer o quê? Plantar a semente. E a partir daí, todos nós vamos trabalhando um pouco mais para que essas sementes deixadas possam ser o quê? Germinadas. Nós precisamos que delas possam nascer flores e frutos. Cumpre-se assim, linha por linha, a misericordiosa promessa do Cristo de nos orientar e esclarecer quando disse: Eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso está lá em João, no capítulo 14, versículo 16 a 17. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu rogarei ao Pai para que fique convosco para sempre o Espírito de verdade, né? Então, o que hoje, no momento, é o Espírito de verdade? Se as coisas mudam incessantemente, nós podemos dizer o seguinte: olha, hoje, no momento, o Espírito de verdade ao qual se diz o Evangelho é na questão da filosofia de vida chamada doutrina espírita. Quer dizer que ela é uma verdade absoluta? Não, mas que ela completará a próxima, o próximo que virá. Mas todos juntos vão formar o quê? Um conjunto.
Jesus, quando passou, foi o Espírito de verdade. Só que quando Jesus chegou, tinha as leis de Moisés. Mas o que que Jesus fala? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. O Evangelho lá nos ensina isso. Da mesma forma, o que que acontece? Da mesma forma hoje. Passou-se o tempo, mas Jesus disse: Olha, eu vou, mas eu vou rogar ao meu Pai que deixe com vocês o Espírito de verdade, que vai ousar um pouco mais, que vai dar a vocês o conforto, que vai dar as respostas que vocês necessitarem, né? Mas quer dizer que a doutrina espírita é uma verdade absoluta? Não, porque daqui a pouco vai vir outro consolador. Sempre existirá, né? Assim como Moisés, como Jesus, como a doutrina espírita, sempre nós teremos parte de Deus conosco, nos ajudando, então, no nosso progresso. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, a gente, né, quando Jesus fala, ainda pouco o mundo não me verá, nós não o veremos em matéria, mas nós o sentiremos em espírito. Porque, e ele fala, eu vivo e vós também vivereis. Ele vive numa dimensão, numa matéria diferente da nossa, mas ambos, todos nós estamos vivendo, nós estamos aqui querendo progredir cada dia mais, mas todos nós estamos continuando a nossa caminhada evolutiva e os ensinamentos de Jesus perfaz o tempo todo junto de cada um de nós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora, né? Ou seja, no momento a gente nem sempre tem conhecimento para chegar até nós, um princípio ao qual nós não vamos conseguir, né, ter discernimento sobre ele. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Sim, não nos deixariam órfãos e realmente não nos tem deixado. Já é grande e precioso o acervo de verdade, de caráter geral que nos tem trazido, principalmente após o advento da terceira revelação pela mediunidade, e, sobretudo, nos terrenos da moral e das revelações espirituais entre os mundos. Porém, é necessário também que se diga que nesse outro setor, mais transcendente dos conhecimentos cósmicos, um imenso horizonte ainda está escondido por trás da cortina. Do ainda é cedo, e somente com o tempo e com a ascensão na escada evolutiva poderá o homem desvendar os apaixonantes e misteriosos arcanos da criação divina. Muito está por vir, com certeza. Muita coisa nós ainda não temos o entendimento. Não adianta nos dizer que, por mais que a gente queira imaginar, plasmar na mente, nós não vamos conseguir. Isso por quê? Pelo ponto de discernimento e de evolução que nós nos encontramos. Então, a gente precisa guardar com a gente a seguinte palavra: ainda é cedo, mas chegará uma hora que é a hora de então ser desvendado. Se eu evoluo, eu vou descortinando véus à minha frente. Se eu estou parado, os véus vão continuando lá. Mas se eu vou retirando-os, novas descobertas também vão nos chegando. Emmanuel, um desses espíritos de verdade, vem se esforçando, de algum tempo a esta parte, em auxiliar a humanidade nesse sentido, levantando discretamente e com auxílio de outros benfeitores autorizados, novos campos de penetração espiritual para o que o homem, deste fim de ciclo, realize um esforço maior de ascensão e se prepare melhor para os novos embates do futuro no mundo renovado do terceiro milênio que tão rapidamente se aproxima. Quem é o Espírito de verdade?
nós acreditamos ser o Espiritismo. Mas quem faz parte desse Espiritismo? Os benfeitores, os nossos mentores espirituais, aqueles que estão incessantemente levantando, né, a bandeira da doutrina. E ele está dizendo: olha, Emmanuel é um deles que discretamente vem tentando nos impulsionar, né? No seguinte sentido: olha, se esforce, faça um esforço maior de ascensão para preparar para os novos embates hoje. Porque se a gente conseguir, o salto será muito grande na nossa linha de evolução. Ele fala aqui, né? Olha, o futuro no mundo renovado do terceiro milênio tão rapidamente se aproxima. E a gente sabe da Terra regenerada. A Terra está em evolução, assim como Capela. E agora, daqui a pouco é o momento, olha, você vai ser expurgado da Terra, você vai ficar olhando para trás e começar a ver aquele globo tão bonito, né? Tão azul, e de cada vez mais longe, porque você vai estar em outro local, ou você vai cada vez vê-lo mais de perto, como oportunidade em viver agora em um mundo onde o bem se sobrepõe ao mal. Onde nós não vamos ter mais expiação e provas. Nós vamos continuar a nossa evolução? Com certeza. As provas serão outras, mas muito mais sutis do que um mundo de expiação e provas. Assim sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída em seus primórdios por duas categorias de homens a saber. Ele fala, olha, a Terra, né, foi construída, foi construída e é habitada por duas categorias. E ele fala, uma retardada, que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão. Os homens vão dizer autóctones, componentes das raças primitivas, das quais os primatas foram o tipo anterior mais bem definido. Ele está falando o seguinte, olha, a primeira categoria é aquela que se iniciou aqui. Princípio inteligente, passou por isso, passou por aquilo, pela mônada, etc. Foi passando pela seleção natural e foi evoluindo. Então, ele chama essa categoria de uma categoria retardada, né? Que veio evoluindo lentamente. E ele chama a outra categoria composta de seres mais evoluídos e dominantes que constituíram as levas exiladas da capela. Lá na capela ele coloca o número 3. Então, nós vamos na nota de página para a gente ver o que ele está dizendo, né? E lá embaixo ele fala também notícias de que em outras épocas desceram à Terra instrutores vindos de Vênus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, tem aqueles que evoluíram aqui de forma natural, com a seleção natural, e aqueles que vieram de outros lugares. Eles são mais dominantes, mais evoluídos, mas a vibração do momento era pertinente à Terra, ou então a missão que tinham, eles vieram como missionários para impulsionar um pouco mais o desenvolvimento. O belo orbe da constelação do Cocheiro, a que nos referimos, além dos inumeráveis sistemas planetários que formam a portentosa, inconcebível e infinita criação do nosso universo. Esses milhões de advenas, ou seja, esses milhões de estrangeiros, para aqui transferidos em época impossível de ser agora determinado, eram detentores de conhecimento mais amplos e de entendimentos mais dilatados em relação aos habitantes da Terra, e foram o elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhes as primeiras noções de espiritualidade, do conhecimento de uma divindade criadora. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Olha, começou a vir gente de tudo em quanto é lugar, em especial capela daquelas estrelas, daquelas 4 estrelas. Então, quando chega aquela categoria
que ele chama, né, de retardada para uma mais evoluída, criou-se um boom e criou-se também o mediano. Porque nós somos produto do meio, né? Então, se aqueles mais primitivos começam a ter mais contato, a conviver com alguém mais evoluído, a tendência é que o aprendizado aconteça. Por isso, nós temos até hoje a necessidade de vivermos o que? Em grupo. Nós, enquanto indivíduos humanos, e até alguns também animais irracionais, não são todos, porque tem alguns que vivem sozinhos, mas nós temos essa necessidade de vivermos em grupo, né? Porque senão nos vem a melancolia, nos vem a tristeza. Ah, mas eu gosto de ficar sozinho, eu adoro. Por um tempo. Mas fique sozinho de tudo. Imagine tirar todo mundo que tem na Terra e ficar só você aqui. A gente ficaria perdido. Nós temos essa necessidade de uma aprendizagem que ela é conjunta, que ela é de convivência, que ela é ali, ó, temporária para uns, mas sempre agregando os valores que nos serão, então, valores eternos. Mestres, condutores, líderes que então se tornaram das tribos humanas primitivos, foram eles os exilados, que definiram os novos rumos que a civilização tomou, conquanto sem completo êxito, né? Então, não teve completo êxito, mas eles deram um boom. E aí eu trago, eu aqui pensando comigo, quando eu fiz essa leitura, eu pensando, olha, se vieram líderes para poder nos ajudar nesse progresso, será que um Chico Xavier da vida, um Divaldo Franco, um Allan Kardec, não era um capelino? Com um pouco mais de evolução, mas que vieram nos deixar, como se diz, um legado, nos deixar a semente, como se diz, arado a terra, para que essa semente, o solo estivesse mais fértil, para que ela pudesse germinar? Será que cada um de nós, quando não leva a palavra a alguém, nós não somos descendentes desses que, apesar de termos errado muito, apesar de carregarmos uma vibração que não deveria nos pertencer, mas a gente tem pelo menos esse senso em nós de como proceder. Então a vida é isso. É aprendendo, é caindo, mas sobretudo levantando, na certeza de que nós estamos amparados, nós não estamos sozinhos, nós estamos em constante evolução, nós vamos ser inseridos em mundos aos quais nos são pertinentes, aos quais nós temos afinidades, e ali nós vamos permanecer até que a nossa afinidade, o nosso estado vibracional, então mude. E isso serve para a gente também enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos, como se diz, nessa escada, nesse degrau dessa escada, né? E isso eu exemplifico aqui, né? Falo essas palavras agora para a Cris. Nós temos um estado vibracional. A espiritualidade amiga trabalha? Trabalha. A espiritualidade amiga ajuda? Demais. Mas se nós não trabalharmos em nós mesmos, fica impossível chegarmos e permanecer em um determinado estado. E aí responde aquela sua pergunta, Cris, de ontem, né? Por quê? A espiritualidade vai e ajuda, limpa todo o ambiente, afasta todo mundo. Mas a gente continua com a vibração. A gente não atua na causa, né? Então, vamos supor, se você pega um pedaço de doce e deixa em um determinado lugar, vai encher de formiga, né? Aí a espiritualidade amiga vai ali, limpa tudo, retira aquele pedaço de bolo, retira todas as formigas, o ambiente ficou limpo. Quando for amanhã, a gente vai lá e põe outro pedaço de bolo. Volta tudo de novo. Aí a espiritualidade amiga limpa. Enquanto está tudo limpinho, não tem uma formiga. Quando você vai e coloca outro pedaço de bolo lá, ou então um pouquinho de açúcar, seja lá o que for que elas se alimentarem, lá de novo. Aí
as ajudas vão sendo temporárias, mas é um processo de enxugar gelo. Por isso é que nós precisamos nos modificar de dentro para fora. Por isso o vigiar e orar, porque a gente, no discernimento em que a gente se encontra, às vezes a gente não está nem percebendo que a gente está o quê? Alimentando determinadas coisas. Então, por isso, vigiar e orai, porque a gente não sabe o dia nem a hora que a gente vai escorregar e que a gente vai estar propenso a cair novamente. Não é vigiar e orar a hora da morte, não, porque morte não existe. O corpo físico se perde, mas nós vamos continuando a nossa jornada. Que Jesus abençoe todos nós e que nós possamos estar construindo sempre o nosso discernimento, a nossa paz e possamos seguir com saúde espiritual, porque essa sim nos acompanhará em toda a nossa jornada e caminhada. Alguma dúvida, gente? Oi, Maria Tito, tudo bem? Nossa Senhora, teve até tempestade aí, Solange? Pois é, então vocês ficaram foi com tudo, viu? Que para mim não sobrou foi nada. Socorro! Boa noite! Olha lá, Maria Tito tá chovendo há 3 dias. Ah, minha filha, aqui não tá é nada, viu? Não tem não, mas tá bom, né? Talvez onde tá chovendo mais é porque tá precisando, né? Não deixa a gente sair, não. Jesus tem de nós misericórdia, boca. A hora que vê que tá, como se diz, né? Que o negócio tá apertando pro lado de cá, ele taca ali chuva, né? E tá tudo certo. Gente, fiquem com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês, que a espiritualidade amiga esteja presente em cada casa, em cada lar, em cada coração, mas que, sobretudo, Jesus esteja com a sua chama viva dentro do coração de cada um de nós, nos amparando, nos abençoando, nos colocando no melhor caminho. Fiquem em paz e que essa espiritualidade amiga, a qual eu sou tão agradecida, possa estar dentro também do coração de cada um de nós e que eles possam receber as bênçãos e a paz de Jesus para continuar também trilhando o bom caminho, tendo um bom trabalho, tendo paciência e fé para poder nos ajudar e se ajudarem, né? Porque eles também estão em evolução, assim como nós. Até amanhã, no Evangelho no Lar, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, gente!